nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. No vídeo de hoje falaremos sobre o dono do Brasil. Bom, antes de eu tecer aqui os meus comentários sobre o dono do Brasil, sobre o nosso imperador Alexandre o Grande, né? Dá uma conferida nesse vídeo que eu vou passar aí, é um vídeo curtinho, de mais ou menos uns 2 minutos. Dá uma olhadinha neles e depois a gente volta aqui para poder comentar sobre ele. E eu digo com tranquilidade isso porque votei pela condenação dele, mas após o julgamento do Supremo surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. Mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E à época candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, aquele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada a Silveira pode ter sido pesada. Avalia parte do STF. Não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos, então não toquei nesse assunto. Vocês conseguiram prestar atenção no absurdo que acabou de acontecer? É inacreditável a empáfia e a arrogância de Sua Excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O cara simplesmente ele não tem o menor limite e o menor respeito com ninguém. Então, vejamos qual que é a situação. Estava ali um julgamento, uma sessão de julgamento, sobre o ex-deputado federal Alexandre Silveira. Para aqueles que não sabem mais ou menos o que aconteceu, o Alexandre Silveira, certa feita no ano passado, ele estava fazendo ali uma live, e nessa live ele proferiu alguns insultos ali ao Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, do Supremo Tribunal Federal, e quando ele assustou, a Polícia Federal chegou lá, bateu lá na casa dele para poder executar sua prisão. E no momento ali da execução da prisão, foi falado que ele foi preso em flagrante por estar cometendo ali um crime contra a democracia. Se é que isso é possível, E um crime, inclusive, contra a ordem democrática, porque ele estava ali falando contra o Supremo Tribunal Federal e estava falando contra também alguns ministros do STF. O problema é que, de acordo com a Constituição, salvo engano está ali no artigo 53, um deputado, um parlamentar, ele só pode ser preso em flagrante de delito por crime inafiançável, e a sua prisão só pode continuar, só pode ser mantida caso a casa legislativa a qual ele pertence autorize a prisão dele. Então, no caso, ele era deputado, a Câmara dos Deputados deveria autorizar a permanência dele na prisão, autorizar a prisão dele em si, e isso aconteceu. O problema é que o deputado, hoje ex-deputado Alexandre Silveira, ele não cometeu crime, e se cometeu crime, não era inafiançável, e caso fosse
admitida a fiança para o crime que ele cometeu, ele não foi preso em flagrante de delito. Então, Sua Excelência, Supremo Deus da Calvície, Alexandre de Moraes, ele agiu contra a própria Constituição porque ele inventou uma modalidade nova de flagrante no Brasil. Ele inventou o flagrante perpétuo, né? Ou seja, eu faço um vídeo aqui e o que eu estou falando hoje pode servir para eu ser preso daqui a 10 anos, né? Ou seja, isso foge inclusive da própria concepção da palavra flagrante, que é o quê? Momento, ser pego no ato de alguma ação. Isso é um flagrante. Se você não for pego no ato, né, do cometimento ali de determinada ação, o flagrante já cessou, por óbvio. Senão não é flagrante. Não à toa, depois disso, nós precisamos de quê? De uma investigação e um posterior mandado judicial para prender a pessoa que, porventura, tenha cometido uma ação que a lei considera criminosa. Então, o senhor Alexandre de Moraes, ele agiu errado em diversos momentos. Desde a maneira que ele mandou prender o deputado Daniel Silveira, até o momento em que ele permaneceu preso. E o ministro Mendonça, que, com todo respeito, bom, enfim, né, é um outro aí também que não possui nádegas rígidas, se é que vocês podem me entender, né, é melhor evitar qualquer tipo de ofensa aqui, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar advogado. Não se impõe. Primeiro, ele já tinha votado bizarramente pela prisão do deputado Daniel Silveira, o que é um negócio ridículo. E agora, a bundamolescência, o bundamolismo dele, do lado do Alexandre de Moraes, é algo assim, absurdo. E qual que era mais ou menos ali a fundamentação, o que ele estava querendo dizer? Embora eu tivesse julgado pela condenação do deputado Daniel Silveira, a pena dele é muito exagerada, porque foram 9 anos, né, de prisão lá que ele tinha que ter, foi condenado a 9 anos de cadeia. Para alguém que proferiu algumas falas indecorosas contra o Supremo Tribunal Federal ou contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ninguém que rouba, né, um furto ou um roubo simples pega 10 anos de cadeia no Brasil. E aí o cara que, porque falou alguns impropérios ali contra o Supremo Tribunal Federal ou contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, vai pegar quase 10 anos, vai pegar 9 anos, uns quebrados aí de cadeia. Então, a pena, por óbvio, não era nada proporcional. E era isso exatamente que o ministro, que inclusive foi indicado pelo Bolsonaro, né, o André Mendonça, estava falando. E ele estava ali falando sobre algumas pessoas que, ainda que concordassem com a condenação do Daniel Silveira, o que já é um absurdo muito grande, estavam justamente batendo na tecla de que a pena aplicada ao ex-deputado Daniel Silveira era muito pesada. Então ele citou, por exemplo, o Valdo Cruz, que é um jornalista da Globo News, citou o professor Fernando Capês, né, que também faz parte do Ministério Público de São Paulo, é um jurista respeitadíssimo. Eu, inclusive, nos meus tempos de estudante, né, na Faculdade de Direito, eu utilizei os livros do professor Fernando Capês para poder estudar direito penal, né? Então ele é muito conhecido e extremamente respeitado no meio jurídico e muito lido também no meio jurídico, né? E o Alexandre de Moraes toda hora passando facão ali no André Mendonça, e o André Mendonça com uma postura covarde, com uma postura arredia, como se ele tivesse medo do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, tá, mas fulano não é jurista, mas fulano não é jurista. Porra, o André Mendonça é jurista, caralho. Por que o André Mendonça não falou? Tá, esses caras aí que eu tô falando não são juristas, mas eu sou. E outra coisa, se apenas o jurista tem conhecimento jurídico, nós caímos então
numa questão um tanto quanto turva, e o próprio Alexandre de Moraes, ele tem que rever alguns dos seus conceitos. Porque se o jurista é quem tem conhecimento jurídico e só ele pode falar alguma coisa a respeito de direito, logo ele tem que agir de acordo com aquilo que está escrito na lei. Se ele não age de acordo com o que está escrito na lei, das duas, uma. Ou ele não é jurista, ou então ele é um mau caráter muito grande. Ou então ele é apenas um jurista burro, né? Vamos daqui dar o benefício da dúvida, que as pessoas também erram. Porque o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o direito brasileiro não tem precedentes nem no regime militar. Nem nos períodos, ou no período ali de 21 anos em que o Brasil passou por uma ditadura, nós tivemos um ataque ao direito absurdo. Nem mesmo no nazismo. E eu vou explicar o porquê. Porque tudo aquilo que os nazistas faziam estavam de acordo com a lei. Então nós sim podemos e devemos questionar as leis injustas. Porque não é só porque está na lei que nós devemos fazer aquilo, ou não é só porque está na lei porque aquilo deve ser feito ou executado, porque a escravidão já foi legal e constitucional no Brasil. Mas é um ato extremamente imoral, então nós devemos julgar e ir contra atos imorais, ainda que eles sejam legais, não é? Então, se o Alexandre de Moraes, quando instaura de ofício um inquérito, ele está sendo antijurídico, ele está agindo contra a lei. E aí, nós devemos chamá-lo de jurista burro ou de mau caráter? Não sei, aí fica com vocês. O senhor Alexandre de Moraes, porque o inquérito, inclusive, né, ele deve ser instaurado pela autoridade policial. No caso, né, desses casos que giram ali no STF, ou por um policial federal. Um juiz não pode agir de ofício, o juiz deve julgar, ele deve ser provocado para julgar um problema. E não simplesmente chegar e falar assim, ó, aqui tem um problema, eu vou julgar da maneira que eu quero. Isso não existe. Nesse próprio caso do Daniel Silveira, o próprio ex-ministro, né, agora ex-ministro Marco Aurélio, o chamou de xerife. E falou que era um absurdo o que estava acontecendo, porque o Alexandre de Moraes se sentiu vítima do deputado Daniel Silveira, mandou abrir o inquérito e ele mesmo está julgando. Ou seja, você é vítima, investigador e julgador do mesmo processo? Qualquer aluno do terceiro período da faculdade de Direito sabe que isso é um caso gravíssimo de suspeição. Ele é suspeito para julgar. Você já viu uma vítima julgar o algoz? Você já viu uma vítima participar do próprio julgamento e julgar aquele que lhe ofendeu, que lhe agrediu, que lhe causou algum dano? Isso não existe. Então, o senhor Alexandre de Moraes, ele precisa ser parado de alguma forma. É óbvio, dentro da lei, dentro dos parâmetros legais e republicanos, mas ele precisa ser parado. E o senhor André Mendonça, que também é um ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele não é menos ou mais do que o senhor Alexandre de Moraes, porque os dois são ministros, seja homem, meu amigo. Seja homem. Pare com esse seu bundamolismo, essa postura de cachorro que acabou de apanhar, e seja homem. Olhe no olho do caboclo, manda ele calar a boca e fala que você está falando. E peça para não ser interrompido. E se tiver que gritar, você grita. Se tiver que botar o pau na mesa, você bota. Mas seja homem. E isso significa, gente, essa postura covarde do André Mendonça significa que o Alexandre de Moraes não tem só domínio sobre a mídia, não tem só domínio sobre o poder executivo e judiciário, executivo e legislativo, como também tem domínio sobre o poder judiciário, inclusive sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal individualmente. Isso é um absurdo e isso precisa parar agora. Eu sou Alexandre de Moraes, como ele é extremamente vaidoso e tem uma mídia totalmente comprada que está a favor dele, não comprada por ele, né? A mídia é vendida, mas está a favor dos seus mandos e desmandos, então ele aproveita para poder fazer o que ele quiser. Se algo não for feito, tempos muito mais tenebrosos estão por vir. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.
Deixe seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas se você gostou aqui da minha opinião. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!